Vamos agora ao capítulo 3, a desconstrução do preconceito linguístico. Como nós poderíamos romper o círculo vicioso do preconceito linguístico? Uma coisa nós não podemos deixar de reconhecer. Existe atualmente uma crise no ensino de língua portuguesa. Muitos professores, alertados em debates e conferências ou pela leitura de bons textos científicos, já não recorrem tão exclusivamente à gramática normativa como única fonte de explicação para os fenômenos linguísticos. Muita gente acredita e defende que as variedades urbanas de prestígio é que devem constituir o objeto de ensino-aprendizagem em sala de aula. Mas como é que se faz isso? Não é difícil perceber que o acesso às formas prestigiadas de falar, por diversas razões de ordem econômica, política, social, cultural, é algo reservado a poucas pessoas no Brasil. Nós temos aqui alguns problemas básicos que contribuem para esse círculo vicioso. A quantidade injustificável de analfabetos que existe neste país. Somando-se a isso, nós temos milhões de jovens que não cursam o ensino médio, que só atende metade do público que deveria estar nesse nível de escolaridade. Temos também um alto índice de analfabetos funcionais, isto é, pessoas que frequentam a escola por um período insuficiente para desenvolver plenamente as habilidades de leitura e redação. A média de escolarização da força de trabalho no Brasil é de 3,9 anos, baixíssima para um país classificado como emergente e que aspira a ser uma das economias mais importantes do planeta. China, bem maior que o Brasil e com uma população de mais de 1 bilhão de habitantes, tem 6% de analfabetos, enquanto o Brasil tem 12,4%. As formas prestigiadas de uso da língua, como nós vimos, estão tradicionalmente vinculadas à escrita literária, à escrita de modo mais geral. Com tantos analfabetos plenos e funcionais, lamentar a decadência ou a corrupção da língua culta no Brasil é, no mínimo, uma atitude cínica. Por razões históricas e culturais, a maioria das pessoas plenamente alfabetizadas não cultivam nem desenvolvem suas habilidades linguísticas, ou seja, não cultivam nem desenvolvem o seu próprio letramento, a sua inserção no universo letrado. Ler e, sobretudo, escrever não fazem parte da cultura das nossas classes sociais mais escolarizadas. O ensino tradicional, em vez de incentivar o uso das habilidades linguísticas do indivíduo, deixando este indivíduo se expressar livremente para só depois ele corrigir a sua fala ou a sua escrita, age exatamente ao contrário. Interrompe o fluxo natural da expressão e da comunicação com a atitude corretiva e muitas vezes punitiva, tendo aqui por consequência inevitável a criação de um sentimento de incapacidade, de incompetência. O dilema relativo à norma padrão se prende ao fato de que esse termo, norma padrão, às vezes sob a forma enganosa e imprecisa de norma culta, né? Até porque norma culta faz referência a uma norma que faz parte de uma cultura. Se nós temos norma culta, teríamos, portanto, uma norma inculta, né? Uma norma que não faz parte da cultura, o que é impossível. Portanto, nós temos aqui a crítica a essa nomenclatura, norma culta, né? Tudo seria cultura, né? Então, esse dilema em relação à norma padrão é utilizado pela tradição gramatical conservadora para designar uma modalidade de língua que não corresponde à língua efetivamente usada pelas pessoas cultas do Brasil nos dias de hoje, mas sim ao ideal linguístico inspirado no português literário de Portugal, nas opções estilísticas dos grandes escritores do passado, nas regras sintáticas que mais se aproximem dos modelos da gramática latina, ou simplesmente no gosto pessoal do gramático. Para Napoleão Mendes de Almeida, por exemplo, o certo é dizer eu odio e não eu odeio. É preciso haver aqui, pessoal, para combater isso, né? Para combater esse preconceito linguístico, é preciso haver aqui uma mudança de atitude. Cada um de nós, professor ou não, precisa elevar o grau da própria autoestima linguística.
recusar com veemência os velhos argumentos que visem menosprezar o saber linguístico individual de cada um de nós. Temos de nos impor como falantes competentes de nossa língua materna. Da parte do professor em geral e do professor de língua em específico, essa mudança de atitude deve refletir-se na não aceitação de dogmas, na adoção de uma postura crítica em relação ao seu próprio objeto de trabalho. É necessário lançar dúvidas sobre o que está sendo dito, questionar a validade daquelas explicações, filtrá-las, tomando inclusive como base seu próprio saber linguístico, devidamente valorizado. Posta a dúvida, passa-se a investigação, ao levantamento de hipóteses, à busca de explicações que esclareçam o fenômeno que provocou o questionamento. Do ponto de vista prático, a nova postura pode ser representada na eliminação de uma única sílaba. Em vez de reproduzir a tradição gramatical, o professor deve produzir seu próprio conhecimento da gramática, transformando-se num pesquisador, num orientador de pesquisas a serem empreendidas em sala de aula, junto com seus alunos. Parar de querer entregar regras mal descritas, regras já prontas, e começar a descobrir métodos inteligentes e prazerosos para que os próprios aprendizes deduzam essas regras em textos vivos, coerentes, bem construídos, interessantes, tanto de língua escrita como de língua falada. A gramática normativa tenta nos mostrar a língua como um pacote fechado, um embrulho pronto e acabado, mas não é assim. A língua é viva, dinâmica, está em constante movimento. Toda língua viva é uma língua em decomposição e em recomposição, em permanente transformação. Tudo muda no universo, e a língua também. A comparação da língua a um rio faz a Wagner aqui lembrar o filósofo Heráclito, que disse que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Na segunda vez, já não é a mesma pessoa, já não é o mesmo rio. Mas, afinal de contas, o que é ensinar português? Que objetivo pretendemos alcançar com a nossa prática em sala de aula? Ensinar português tem que ser, antes de mais nada, ensinar a ler e a escrever. A tarefa da educação linguística é a tarefa do letramento constante e ininterrupto dos alunos. O ensino da gramática normativa mais estrita, essa obsessão terminológica, a paranoia classificatória, o apego à nomenclatura, nada disso serve para formar um bom usuário da língua em sua modalidade mais prestigiada, falada ou escrita. Esforçar-se para que um aluno conheça de cor o nome de todas as classes de palavras, saiba identificar os termos da oração, classifique as orações segundo seus tipos, decore as definições tradicionais de sujeito, objeto, verbo e conjunção, nada disso é garantia de que esse aluno se tornará um usuário competente da escrita mais monitorada. Nós, professores, temos sim que conhecer profundamente, essa estrutura da língua, a mecânica do idioma, porque nós somos os instrutores, os especialistas, os técnicos, mas não os nossos alunos. Romper com o círculo vicioso do preconceito linguístico é reavaliar a noção de erro. A noção tradicional de erro é que permite que pessoas como Sacone, José Machado, Dades Quarise e outros escrevam livros absurdos e vendam milhares de exemplares deles. Uma elevada porcentagem do que se rotula de erro de português é, na verdade, um mero desvio da ortografia oficial. Num exercício de pesquisa sugerido por um livro didático chamado Nossa Palavra, após apresentar aqui o poema Erro de Português, de Oswald de Andrade, os autores pedem ao aluno para localizar erros de português em cartazes, placas ou até mesmo na fala de pessoas que você conhece, transcrevendo-os em seu caderno. Ora, em cartazes e placas não aparecem erros de português, e sim erros de ortografia. A ortografia oficial é fruto de um gesto político, é determinada por decreto, é resultado de negociações e pressões de toda ordem, geopolíticas, econômicas, ideológicas. Esse tipo de exercício, além de confundir português com ortografia do português, também admite implicitamente a existência de erros na fala de pessoas que você conhece.
Do ponto de vista científico, simplesmente não existe erro de português. Todo falante nativo de uma língua é um falante plenamente competente desta língua, capaz de discernir intuitivamente a gramaticalidade ou a gramaticalidade de um enunciado. Ou seja, se um enunciado obedece ou não às regras de funcionamento da língua. Ninguém comete erros ao falar sua própria língua materna, assim como ninguém comete erros ao andar ou ao respirar. Só se erra naquilo que é aprendido, naquilo que constitui um saber secundário, obtido por meio de treinamento, prática, memorização. A língua materna não é um saber desse tipo. Ela é adquirida pela criança desde o útero e é absorvida junto com o leite materno. Por isso, qualquer criança entre os 4 e 5 anos de idade já domina plenamente a gramática de sua língua. Poderíamos até dizer que existem erros de português, só que nenhum falante nativo da língua cometeria esses erros de português. Por exemplo, seriam errados os enunciados abaixo. Aquela garota me xingou. Eu nos vimos ontem na escola. Júlia chegou semana que vem. Esses enunciados, precisamente por serem agramaticais, ou seja, não respeitarem as regras de funcionamento da nossa língua, não aparecem na fala espontânea e natural de falantes nativos do português brasileiro, mesmo que sejam crianças pequenas que ainda não frequentam escola ou adultos totalmente iletrados. Algumas pessoas poderiam dizer que a eliminação dessa noção de erro poderia dar a entender, em termos de língua, que tudo valeria, né? Não é bem assim. Na verdade, em termos de língua, tudo vale alguma coisa, mas esse valor vai depender de uma série de fatores. Falar gíria vale? Claro que vale. No lugar certo, no contexto adequado, com as pessoas certas e mesmo no lugar errado, no contexto errado e com as pessoas erradas, se a intenção do falante for precisamente se contrapor à ordem estabelecida, às normas sociais convencionais, estaria valendo. E usar palavrão? É a mesma coisa. Usar a língua, tanto na modalidade oral como na escrita, é encontrar o ponto de equilíbrio entre dois eixos, o da adequação e o da aceitabilidade. Quando falamos ou escrevemos, nós temos de nos adequar à situação de uso da fala em que nos encontramos. Se é uma situação formal, nós vamos usar uma linguagem formal. Se é uma situação descontraída, uma linguagem descontraída e assim por diante. A atitude tradicional do professor de português ao receber um texto produzido por um aluno é procurar imediatamente os erros, direcionar toda a sua atenção para a localização e erradicação daquilo que está incorreto. É uma preocupação quase exclusiva com a forma, pouco importando o que haja ali de conteúdo. Nós teremos aqui a chamada paranoia ortográfica, uma obsessão neurótica para que todas as palavras tragam acento gráfico, que todos os C cedilhas tenham a sua cedilha, que todos os J's e G estejam nos lugares certos e assim por diante. Aliás, uma porcentagem enorme daquilo que todo mundo chama de erro de português diz respeito a meras incorreções ortográficas. Ora, saber ortografia não tem nada a ver com saber a língua. São dois tipos diferentes de conhecimento. A ortografia não faz parte da gramática da língua, ou seja, não faz parte das regras de funcionamento da língua. Muitas pessoas nascem, crescem, vivem e morrem sem jamais aprender a ler e a escrever, sendo, no entanto, conhecedores perfeitos da gramática de sua língua. Vamos abandonar, portanto, a ideia preconceituosa de que quem escreve tudo errado é o ignorante da língua. O aprendizado da ortografia se faz pelo contato íntimo e frequente com textos bem escritos, e não com regras mal elaboradas ou com exercícios pouco esclarecedores. Ao recebermos um texto escrito por alguém, ou ao ouvir alguém falar, vamos procurar ver, antes de tudo, o que ele está querendo comunicar, para só depois nos preocuparmos com os detalhes de como ele está se comunicando. Isso é que é educar. Dar voz ao outro, reconhecer seu direito à palavra, encorajá-lo a manifestar-se. Sem isso, não é de admirar que a atividade de produção textual seja tão problemática na escola e também fora dela.
E nós finalizamos aqui este capítulo. Bons estudos a todos e até a próxima.